Tá gravando, tá O gravando. gancho é esse, o gancho é esse. Ele tá fazendo aquela brincadeira, mas dentro do octógono, a coisa séria. E aí? Gostei já. Ô, Eric, você conhece as regras, você tem que ficar atento aos meus comandos e defender quando estiver sendo atacado. Sim. Você não pode deixar a luta como está. Você tem que ser guerreiro e enfrentar o seu oponente de igual para igual. Sim. Você tá pronto? Sim. Você vai seguir na luta? Sim. Tem certeza? Sim. Eu acho que sim. Gente, a gente estava aqui fazendo essa brincadeira, mas o papo é o seguinte, que dentro do octógono a coisa é séria. Dentro do octógono é mais ou menos isso, e é disso pra mais inclusive. Afinal, o convidado de hoje da gente, ele é autoridade dentro do octógono, dentro da luta. Ele é a pessoa em que os lutadores que estão ali se degladiando, lutando, eles precisam respeitar. Ele é a autoridade dentro da luta. Então hoje, no AqueleCast especial do Recife Extreme Fight, que vai acontecer aqui em Recife, eu tenho a honra de receber no AqueleCast o juiz e treinador Cezanne Moutinho. E aí, galera, como é que tá? Vamos bater um papo legal, vamos falar um pouco da minha história e como é que é o MMA na nossa região Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, e também como é que os atletas e o MMA de Pernambuco avançou no mundo afora. 1, 2, 3 e... Esse modelo que a gente está fazendo é novo, tá? É só contigo aqui, que antigamente era uma coisa mais, uma entrevista, digamos assim, mais formal. Beleza, né? tranquilo. Mas aqui não é formal, professor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente está na Semana da Luta, não é isso? Isso. E antes de a gente falar da luta, do evento, até mesmo da sua história, mas para quem não conhece, para quem não te conhece e para quem não conhece também de MMA, quem é o Cezanne Moutinho? Bem, eu sou Cezanne Moutinho, recifense, pernambucano, um cara sonhador que saiu do bairro do Pina e conseguiu alcançar lugares aonde nunca imaginava chegar através de um esporte que passei a amar, que é o MMA. Conheci o esporte há mais de 20 anos e fui me envolvendo aos poucos, assim como treinador, e os anos foram passando, o meu envolvimento foi se tornando cada vez mais envolvente com o mundo do MMA, e com isso me despertou a vontade de querer entrar no cage, mas não como lutador, e sim como um árbitro. E eu queria saber exatamente como é que era a figura do árbitro dentro do cage. O que é que aquilo ali representava? Até então, o treinador, ele sabe exatamente o que é. Certo. Treinar um atleta, preparar ele na semana da luta, fazer o corte de peso, fazer a pesagem. Sim. Mas como é que é o profissional de arbitragem? É uma peça fundamental, é de extrema responsabilidade e é uma autoridade conhecedora das leis, de regras no esporte. E o árbitro, ele tem que lutar mais que os lutadores? É uma pergunta bem pertinente, Eric. Bem, o árbitro, ele precisa conhecer das artes marciais. Sim. Eu precisei passar por algumas artes marciais, no qual eu pratiquei, né? Sou praticante do kickbox, do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, né? Mas também pratiquei o Savate, fiz o Krav Maga para também entender como é que se faz os desarmes, né? Nas chaves quando estiver atuando como árbitro. Também tive a oportunidade de passar pelo judô e principalmente entender da anatomia humana, né? Eu fiz um curso de educação física, não cheguei a concluir, certo, mas cursei educação física, também tive uma curiosidade de tentar entender como é que funciona a fisiologia do atleta, né? A parte também de fisioterapia. Com isso, eu também fiz um curso de primeiros socorros para poder fazer uma atuação mais enérgica e também eficaz antes que o socorrista possa entrar, porque no momento da luta, no calor daquele momento ali, você sabe que... O primeiro socorro é o seu. É o meu, eu tenho que estar... O bom árbitro, eu falo geralmente o seguinte, né? É aquele que está no lance, que entende o momento certo de parar a luta e tomar de forma proativa uma atitude visando a integridade física do atleta, Eric. Caramba, a gente assiste muito MMA, assisti muito UFC, torci muito na época do Spider, né? Que foi a época que popularizou de verdade, né? A coisa. E a gente fica imaginando assim, porque
Hoje talvez até menos, né? A luta do MMA talvez hoje ela seja menos sangrenta, vamos dizer assim. Acho que nos primórdios, no raiz, a coisa era mais desse jeito, né? Aí realmente fica aí me perguntando, né? Pô, o juiz eu acho que ele tem que ser multidisciplinar, né? Não é só a arte marcial, ele precisa entender de primeiros socorros, como você bem falou, anatomia ali, né? Isso. Então, o preparo de um árbitro hoje é totalmente diferente do preparo do lutador, né? Isso? Exato. O que acontece? Vamos lá. Existem pessoas que têm vocação para a profissão de árbitro, mas eles não querem investir desacreditando do próprio talento. No meu caso foi diferente. Quando eu queria ser atleta, né, eu abdicava de muita coisa. Eu me preparava, treinava todos os dias, fazia minha dieta regrada. Mas quando eu passei a entender que não era aquilo que me trazia, né, a sensação de bem-estar e o que eu queria de verdade, e quando eu encontrei na figura do árbitro uma razão para estar envolvido com o esporte, foi quando eu parei para entender que eu preciso também fazer minha preparação. E muitos não sabem, mas quando eu estou me preparando para um evento, exemplo, o RXF, né? 15 dias atrás, eu iniciei a minha dieta. Então eu passo a ter uma dieta regrada, onde eu também faço a minha parte de cardio, né? Eu procuro correr, fazer exercícios físicos para que eu tenha uma boa mobilidade ali dentro do cage, e também eu procuro assistir lutas minhas e lutas de outros árbitros. Legal. E quando eu assisto uma luta, diga-se de passagem, é engraçado porque a gente não vê a ação do momento ali, os atletas se degladiando. Mas eu procuro ver a mobilidade, a movimentação, a atuação, né, a imponência. Você precisa analisar tecnicamente também. Exato, né? Eu tenho que olhar o que é que eu posso extrair daquilo, né, e absorver como conteúdo. Aí quando a gente fala da parte de fisiologia, mas o que é que tem a ver o árbitro entender de fisiologia? É necessário ele entender quando o atleta ele não está bem. Você passa aí, quando você conhece a fisiologia, você percebe quando o atleta ele está com um pico de adrenalina, quando ele está debilitado com a baixa de carboidrato. Você entende que ele está debilitado ao ponto de desfalecer. Eita. Então, aí você faz, como é que o cara vai desfalecer numa luta? Em um momento que ele começa a ir para uma trocação franca, a adrenalina, ela se eleva. Né? Consecutivamente, ele tem um gasto calórico e uma queima intensa de energia. Sim. Logo, o oxigênio vai ficar em déficit. É verdade. Então, se você não entender e você não chegar mais próximo, ele pode levar um golpe, e nessa manobra ele pode cair nocauteado, e o seu adversário ele vai querer dar sempre um tiro de misericórdia. Para finalizar, né? Exato, para isso você tem que estar em cima. E no caso das finalizações, né, onde é que entra a fisiologia? Você passa a entender que quando o atleta, no exemplo, ele está no mata-leão, né? Então ele ali está preso numa finalização, onde se ele não bate, ele vai dormir, né? Ele vai ser apagado. Então a gente começa a olhar as expressões, a gente vai ver a palidez nos seus lábios, né? A vermelhidão nos olhos, né? Tem alguns sinais específicos, né? Exatamente. E aí onde é que a fisiologia ela é interessante. A gente consegue entender quando o atleta vai para uma pesagem e ele faz um corte errado e não consegue mais perder peso, e a gente tenta fazer um consenso ali entre os treinadores e atletas para que a luta não venha a cair. E aí onde é que entra a fisiologia. Mas também tem a parte da fisioterapia. Aí você faz, o que é que tem a ver fisioterapia com a luta? Claro, eu não posso deixar jamais um atleta se lesionar ao ponto de ter uma fratura. Sim, é verdade. Nunca vi um caso de uma fratura assim, causada, né? Isso. Ocasionada pelo adversário. A gente teve aquela questão do Anderson Silva, por exemplo, que foi uma fratura por conta de um golpe dele, né? Isso. No caso, o Frank Mir também e o Minotauro, né, numa manobra, ele fraturou um húmero. Então, assim, foi uma lesão que foi deixada porque entendia-se que o atleta ele iria suportar, mas foi tão rápido a ação que o árbitro ficou sem ter uma atitude de imediato. Porém, com o passar do tempo, após esse episódio, hoje os árbitros eles são mais cautelosos. Exemplo, a regra hoje, ela diz que, após um longo estudo e entendimento da comissão de arbitragem, que os atletas, quando eles introduzem os dedos nos olhos do adversário, se houve intenção ou não, já tem que ser deduzido ponto. Tem que ter um entendimento, passado isso numa clínica, para que o atleta, quando vai lutar, ele lute com as mãos fechadas. Sim. Você sabe que a luva de MMA, os dedos ficam aparentes, ficam abertos. Uhum. Então ele está ali, tem uns que fazem na maldade.
coloca um polegar, mete um indicador, e isso pode ter uma lesão grave, sim, inclusive, sim, né, lesionando a córnea e deixando o atleta até cego. Sim, né? sim. E isso, o árbitro ele tem que entender, também isso faz parte na questão de fisioterapia, não diretamente, mas indiretamente. Eu tenho que agir de uma forma para que eu não leve o atleta para um dano onde ele precise de um tratamento pós-luta. E isso pode até acarretar digamos, né, o encerramento da sua carreira. O desfecho da sua carreira. Vê que informações interessantes você está trazendo para cá, porque a gente que é espectador, torcedor, a gente pensa que vale tudo, como era conhecido antigamente, exatamente, né? Pensava que vale tudo, pode simplesmente, enfim, né? Dedo no olho e gritaria, como se diz, né? Exato. Mas eu já vi em algumas lutas, por exemplo, um lutador ele ter a visão prejudicada por conta do sangue. Às vezes machucou a cabeça, cima e tal, ou então até o sangramento do adversário também, e ele se sentir prejudicado. E aí, sobre sangramento, existe um limite de sangramento? Tipo assim, ó, só até aqui pode sangrar, a partir daqui tem que interromper a luta. Sim. Tem algum limite nesse sentido? A regra, ela fala que o atleta ele não consegue seguir em combate quando tem a pálpebra lesionada. Certo. Tá? Cortou a pálpebra, ele fica com o olho, né, impossível de ter uma visão apurada. Certo. E o que é que acontece? Se é pedido um tempo, o atleta ele tem 5 minutos para ser atendido, certo. Se chama o médico, sim. O médico ele entra no cage, vai fazer toda uma avaliação e a partir do momento em que ele avalia, ele vai dar o veredito, se o atleta segue na luta ou não. Muitas vezes a gente vê em combates o atleta lavado de sangue porque levou golpes no crânio, golpes no supercílio. Supercílio, né? Isso. E assim, e o atleta está em plena condição de luta. Mesmo mas o telespectador, o público presente, ele acha que o cara já chegou ali detonado, né? Um pezinho da cova, né? Quase morrendo. Né? Mas aí onde é que entra o entendimento do árbitro central. Sim. Ou ele deixa a luta correr, espera o melhor momento para que se possa pedir tempo, visando sempre a integridade física do atleta, que diga-se de passagem, que é super importante esse detalhe a gente trazer à tona. E logo em seguida, o médico vai dizer se a luta segue ou não. Detalhe, só 2 pessoas podem dar o combate por encerrado. É o árbitro central, sim. O médico presente no evento. Um médico? Isso. E aqueles árbitros que ficam... Quem é que dá ponto, no final das contas? Quem é que dá ponto? Vamos lá, uma pergunta bem pertinente. Como é que funciona a questão da arbitragem e do júri? Existe uma comissão. É necessário uma comissão. Alguns eventos, eles querendo enxugar os custos, eles ficam chamando alguns amigos, treinadores, faixas pretas, para ocupar a posição de juiz. Aí onde é que mora o perigo. Por quê? Um treinador de jiu-jitsu, ele nunca vai entender uma luta de Muay Thai. Ele pode até ter uma breve, né, leitura, mas entender como é que funciona a contundência, como é que a desenvoltura de uma luta de Muay Thai e assim sucessivamente. Um treinador de Muay Thai, ele nunca vai entender o que é uma desenvoltura numa luta no solo, por exemplo. O que é uma projeção de queda, como é uma desenvoltura quando o atleta se é projetado ao chão, ao tatame. Então, é necessário que tenha uma comissão séria. Nós temos aqui no Nordeste, no Norte e Nordeste, uma comissão no qual eu sou presidente, né, que é a CANE, que é a Comissão de Árbitros do Norte e Nordeste, aonde nós treinamos e capacitamos profissionais, formamos esses profissionais para atuarem nas suas regiões, estados e cidades, e a gente vem fazendo um trabalho bem interessante, porque nós temos um grupo fechado, onde participamos de reuniões, estamos sempre debatendo sobre as lutas, o que acontece nos eventos. Diga-se de passagem, nós não só temos o UFC como referência. Sim, sim. O UFC é o auge, digamos, é o ápice na carreira de um atleta. Sim. Mas temos grandes eventos aí ao redor do mundo que também trazem um vasto conhecimento para a gente. E diga-se de passagem, o melhor evento para se aprender são os pequenos e médios eventos. Posso imaginar. Que é aí onde é que a gente vê as verdadeiras falhas na realidade, como elas são. Sim. Porque assim, é como aquela frase, né? Ser bom no bom é muito fácil. É muito fácil. E ser bom no ruim? Você extrair... Pouca estrutura. Você dá o seu melhor
em uma estrutura onde ela não oferece o melhor para você. Tem eventos que nem água te oferece, sendo você uma autoridade, um profissional que vai estar ali, né, entregando todo o seu tempo, todo o seu amor, toda a sua atenção para cuidar de um atleta, de uma equipe que vai estar lá com um sonho junto com esse atleta, dos familiares que vão estar com esse atleta lá na arquibancada torcendo para ele. É aí onde é que eu digo para vocês, a função de árbitro é muito mais além do que separar um combate. Tem gente que pensa que árbitro é só separar uma luta e diz que é uma briga, na verdade, né? No boxe é mais ou menos assim, né? Mas é muito mais que isso no MMA. É super importante a postura do árbitro. O árbitro, ao chegar no evento, ele tem que se portar como uma autoridade. Né? Claro, ele não pode ser um cara extremamente arrogante, né, sisudo. Ele tem que saber exatamente como se portar. Uma autoridade não é um autoritário, diga-se de passagem. Exato. Então, a autoridade se conquista. Exato. A autoridade, ele tem que visitar os corners, ele tem que falar com os atletas, ele tem que fazer uma clínica instruindo os atletas do que é permitido e o que não vai ser permitido no combate. Uma coisa interessante, a gente estava fazendo a introdução aqui, que foi, né, uma brincadeira, né? Mas já aconteceu, não sei se ou com você, ou você já viu na profissão, de um lutador desistir nesse momento, antes de iniciar de fato a luta? Cara, já vi, não, comigo nunca aconteceu, mas eu já vi em um evento, o atleta entrou no cage, foi anunciado o seu nome, iniciou o combate, ele abaixou, bateu no tatame e saiu do cage e foi embora. Jura? Isso no evento internacional. Agora, foi um fato bem inusitado, não sei se a intenção dele foi entrar para a história, né, com esse fato, mas também já aconteceu, inclusive num evento em Brasília, onde o atleta recebeu o seu cachê, né, que a gente chama de bolsa, teve seu nome divulgado na mídia. Sim. No dia da luta, não compareceu. Simplesmente não foi? Não foi. Não tenho certeza se ele foi para a pesagem, porque a pesagem ela acontece um dia antes do evento, né? Isso. Mas eu creio que ele foi para a pesagem e não foi para a luta. E isso teve se uma ele grande... tivesse ido para a pesagem, talvez a luta já tivesse sido cancelada. Exato. Né? Então, assim, daí já gerou uma repercussão a nível nacional. Mas, digamos que chegaram a um entendimento. O atleta ele entrou num processo depressivo, ele teve uma crise de ansiedade, né, e aquilo ali mexeu com o emocional. E a gente sabe que a mente humana é o que rege o nosso corpo. Isso é verdade. Então, muito verdade. É super importante que o atleta ele esteja preparado. Não só o atleta, mas o árbitro também. Sim. O árbitro ele tem que ser imparcial, ele tem que ser frio e calculista. Sim, muito. Me lembrei que você falou de questão de o qual o atleta pode ter tido uma crise de ansiedade e tal. Eu me lembrei de um dos filmes do Rocky, em que ele tem uma crise nervosa. E eu acho que é inclusive depois da luta. Acho que foi depois da luta com o Draco, que é aquele da União Soviética, que é o Dolph Lundgren, né? E ele tem uma crise nervosa ali, eu acho que é o filme 4. É o 4. Que tem uma crise nervosa ali que eu, quando assisti muito jovem, achei que ele estava morrendo. Depois que a gente cresce, a gente entende que é uma crise nervosa. Nesse filme, aconteceu depois da luta. Mas é possível que aconteça isso antes do cara subir, ou então, tipo, na hora de subir o cara dá um... Claro que sim. Não só com o atleta, mas também com o árbitro. Ah, é mesmo? Para isso, o árbitro ele tem que estar extremamente preparado e capacitado para exercer a função. Porque, imagina, um atleta que pertence a um corner, digamos, o atleta do corner azul, ele vai com toda uma estratégia para vencer do atleta do corner vermelho. Certo. E vice-versa. Sim. O atleta do corner vermelho, ele entra com a estratégia para vencer o seu adversário, o seu oponente do corner azul. E o árbitro, ele entra ali para quê? Para acudir os dois. Os dois. Então, assim, o árbitro, ele entra ali para fazer cumprir as regras e cuidar da integridade física dos dois, agindo imparcialmente. Sim. Ele tem que ser imparcial. Então, isso é super importante, trazer isso aí à tona. Claro. Porque muitos árbitros, eles se deixam envolver emocionalmente. Tem um conhecimento, ou já praticou alguma atividade ou modalidade de luta com esse determinado atleta, ou tem uma certa afeição com o treinador, ou admiração pela equipe. Então, o árbitro, ele tem que entrar no cage e deletar todas as informações que ele possa ter de conhecimento ou envolvimento com essa equipe. E diga-se de passagem, se ele tiver algum conhecimento com determinado atleta que vai estar em ação, melhor que ele não entre no cage. Por questão de ética e até mesmo
a lei desportiva, ela cai em cima disso, né? Ah, é também? Isso. Questão de envolvimento? Isso, o atleta, o juiz, o árbitro em si... É passivo no caso de O juiz e o árbitro em si, ele não pode ter vínculo nenhum com nenhum atleta que vai estar em ação. E ele tem que comunicar isso para a comissão ou até mesmo para a produção. Eu conheço o Eric, Certo. já treinei com o Eric quando eram mais novos, então eu vou ceder a minha mesa de arbitragem, o meu júri, para um outro colega e vou estar acompanhando, fazendo outra função. Falando sobre a comissão Sim. de arbitragem. Sim. Voltando agora, que começamos e não concluímos. Todo evento, ele precisa ter uma comissão de arbitragem. Eu falei para vocês que os eventos, às vezes, eles querem baratear os custos e não contratam uma equipe eficiente. Sim. Né? Mas a comissão de arbitragem, no qual eu falo para você, que é a nossa comissão de arbitragem, aqui na nossa região, que é a CANE, que é a Comissão de Árbitros do Norte e Nordeste, e hoje temos árbitros também em São Paulo e também na região Centro-Oeste, em Goiás. Né? Grandes nomes. Temos árbitros em Sinop, no caso do Mato Grosso. Né, um grande abraço para o meu amigo Tobias, irmãozão. Boa. Temos também Pinguim, que ele atua na região ali Centro-Oeste, ali em Goiás, em Brasília, né, ali também em Minas. Um cara que já trabalhou comigo no Jungle Fight em Aracaju. Temos também o Jefferson Alves, que é um árbitro que ele é do Rio Grande do Norte, mas ele veio trabalhar conosco, já rodou também em vários estados e cidades em eventos, inclusive já arbitrou no Rio Grande do Sul. Então, são profissionais que são treinados e capacitados. Não quero deixar de falar, nem de lembrar de nenhum outro. Temos também o José Guilherme, Sim. que, diga-se de passagem, faz um grande trabalho, né, na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Uau! Cara, quem que já parou para pensar o que é que acontece no Amapá? Já escutei Mas lá muito. também no Amapá tem o jiu-jitsu forte, tem o Muay Thai forte e também tem o MMA acontecendo de uma Eu forma... já escutei de boxe. Boxe lá. Boxe também, o boxe muito também, forte diga-se de lá, passagem, né? Mas isso. agora você está me falando que tem uma cena de jiu-jitsu, Muay Thai. Isso, e o MMA está muito bem representado pelo bom. José Guilherme e toda a sua equipe. E todos esses árbitros, eles são treinados e capacitados por nós. E temos um grupo fechado, né? Sim. E esse grupo, ele vem cada vez mais crescendo. E é bem interessante. Temos também no estado do Ceará, o Arnold. Ele é um árbitro também de MMA, porém, ele tem atuações como treinador do kickbox e também é juiz, Uau. árbitro no kickbox. Diga-se de passagem, é uma equipe que de fato são árbitros, são praticantes de atividades de lutas, estão envolvidos diretamente com os eventos, frequentando sempre, estudando sobre as regras, né? E assim, é disso que eu falo de uma comissão. E o que é que eu preciso de uma comissão dentro de um evento, né? Numa comissão a gente precisa ter 3 árbitros Certo. laterais, que são os juízes, que vão estar na mesa. Sim. Eles vão sentar à mesa para julgar. Eles Contar que vão os dar pontos, isso, né? são eles que vão dar os pontos, né, ou notas, assim como achar melhor o entendimento. E ali, naquelas notas, em lutas que não são valendo cinturão, ela tem 3 rounds, é feita uma soma nesses 3 rounds. E quando a luta tem Vale cinturão. uma disputa de cinturão, ela tem 5 rounds. As lutas geralmente ela acontece com 3 rounds de 5 minutos, Sim. com um intervalo de 1 minuto para descanso. Certo. No caso das lutas amadoras, são 3 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso. Já as lutas valendo cinturão, são 5 rounds de 5 minutos, 5 minutos. com intervalo de 1 minuto de descanso. Então esses juízes, eles são responsáveis para julgar, somando os pontos e determinando quem é o vencedor no seu entendimento, na sua Sim. concepção. Sim. Aí sim. você faz, e por que 3 rounds, 5 rounds É. e não 4 rounds ou 2 rounds? Porque tem que ser ímpar Ah, para causar o desempate. para causar o desempate. Então, assim, um round, quando ele é ímpar, você consegue ter essa Quem ganhou o decisão. primeiro round, quem ganhou o segundo round, e Isso. aí o terceiro é um desempate. Isso. Então, Tô entendendo. é dessa forma que funciona a questão do júri. O árbitro central, ele é o profissional responsável para estar dentro do cage, mediando os combates. Sim. E qual é a função real do árbitro, além de fazer cumprir as regras? Ele tem a obrigação de cuidar e zelar da integridade física do atleta, Eric. Muitos Importante. árbitros a gente vê em determinados eventos, eles se preocupam muito em aparecer na foto, em aparecer na imagem, e eles esquecem de buscar conhecimento, né? Eles esquecem e de fato não se interessam. Não deixa a luta correr, né? Isso, não se interessa em entender de fato como funciona o MMA. Sim. O MMA ele é tão fácil que é complexo. E ao mesmo tempo ele é tão complexo que se torna Tão fácil.
Veja só que trocadilho interessante. E não é isso? A cabeça agora fez assim. Deu uma bugada, né? Mas é real, cara. Quando você se envolve com o MMA e você busca conhecimento, como eu te falei, cara, eu vou para uma luta de MMA, sou árbitro de MMA. Eu não tenho que estar tomando uma cervejada com os amigos, eu não tenho que estar fazendo sparring durante a semana da luta, eu não tenho que fazer excessos. Eu tenho que ser um cara, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho que ser uma peça fundamental naquela engrenagem, né? E o que é que acontece? Vamos lá. Tem árbitros, por exemplo, que tem o hábito de fumar. Nada contra quem fume. Mas você imagina, você chegar num evento e cadê o Eric? E Eric saiu para fumar. Aconteceu isso com um colega. E ele perdeu uma oportunidade justamente para mim, né? E nessa oportunidade foi uma oportunidade que deu uma guinada na minha carreira. É uma coisa que eu ia perguntar para você, porque você já tem muitos anos de estrada. Claro. Mas quando foi, por exemplo, o momento que você olhou e falou assim, meu irmão, dá para sair do Brasil, dá para começar a trabalhar, expandir a carreira, de fato? Cara, aconteceu de forma assim bem inusitada, né? Porque eu não esperava que viria a acontecer, né? Foi através de um colega que me chamou para ir à Europa, né? Fomos à Europa, tentamos lá ajudar a regulamentar o MMA na França, mas... Isso você já foi como árbitro, Isso, né? Aí eu já tinha uma carreira consolidada no Brasil, né? Já havia participado de eventos americanos, inclusive eventos japoneses aqui no Brasil, né? No qual eu fiz a estreia do Rodolfo Vieira, que hoje é um atleta do UFC. O Rodolfo Vieira, ele é um fenômeno no jiu-jitsu, né? Então, cara, algumas vezes campeão mundial de jiu-jitsu, é um nome referência, é um nome forte no jiu-jitsu, que migrou para o MMA. E eu fui agraciado com a oportunidade de fazer a sua estreia no MMA em um evento japonês chamado Arzalet. E foi realizado no Brasil? Em São Paulo. Uau. E o mais interessante dessa oportunidade foi que foi feito um processo seletivo dentro, né, do evento com os produtores e alguns árbitros que estavam dando suporte para a produção, e eram os árbitros, no caso, do Rizin, e também atuavam num passado no Pride, né? E foi feito um processo seletivo e me escolheram para fazer a luta principal. Então foi bem bacana. E isso foi construindo, né, todo um know-how, toda uma carreira, para que chegasse ao ponto de ir para fora do país. Eu não fui para fora do país exclusivamente para fazer arbitragem. Sim. Claro, eu fui tentar entender como é que era o mercado lá fora, se teria uma oportunidade de atuar lá fora. Certo. Chegamos lá, na França não conseguimos, né? Eu fui diretamente para a França, não. A França tem um mercado bom de MMA. Na França, na Espanha, tivemos a oportunidade de ir na Espanha também, mas na Espanha também teve uns embargos, lá tinha muito evento clandestino. Sim. E fincamos em Portugal, né? Em Portugal tivemos a oportunidade de estar com a Federação Portuguesa. Certo. Daí, como Portugal faz parte da Comissão Europeia, foi daí que a gente tentou entrar na França, daí a gente tentou entrar na Espanha e teve todos esses embargos por conta, né, de não ter uma federação e por ter acontecido um episódio, no caso, em um evento português, não diretamente no evento, mas pós o evento, alguns dias depois, um atleta veio a óbito. E aquilo ali mexeu com a comunidade. Sim, né? Posso imaginar. Claro, esportiva, desporto, na verdade, como eles chamam, na União Europeia. E daí criaram, né, um bloqueio, né, para que não houvesse mais MMA até que se chegasse ao esclarecimento. Uma regulamentação, isso, talvez? Aí foi quando a gente chegou com a ideia de ajudar a regulamentar, trazendo a proposta que era do Brasil. Porque o Brasil, diga-se de passagem, é a meca do MMA no mundo. Ah, é? No Brasil, onde é que se encontra o maior celeiro de atletas de MMA no mundo? É no Brasil. Isso. Então, se você for parar para observar, nós temos um país imenso. Sim. Com várias regiões. Isso. E cada região tem sua ela tem seus eventos. Sim. Né? Então, quando a gente vai para uma somatória, quantos eventos de MMA nós temos no Brasil? Os de pequenos, de médios e de grande porte. São muitos. Praticamente um por dia. Exatamente. Se você for parar para ver a agenda nacional, nós temos aí a cada final de semana um evento em algum lugar. Coisa que não acontece em outro país. Verdade. E nem em outras modalidades. Nem em outras também, modalidades, né? Então, quando a gente para observar e ver a grandeza do MMA, você vê que é um esporte que ele vem cada vez mais se tornando mais forte e crescendo. E lá em Portugal, quando chegamos e tivemos a nossa primeira oportunidade,
eu tive a oportunidade de estar no maior evento português, que é o Porto Fight, né? É o PFC, Porto Fight Championship, e é onde eu conheci o Sori, que é o CEO do evento, e ele me deu uma oportunidade, me convidou para fazer uma Esse arbitragem. Porto Fight é como se fosse uma liga também? O Porto Fight não é uma liga, mas é o maior evento português de MMA, que revela talentos, inclusive na altura, para o Bellator. O Bellator. O Bellator Bellator. Diga-se de passagem que o Bellator é o concorrente direto do UFC. Certo, isso. E esse produtor, ele me deu uma oportunidade de estrear na Europa. Consecutivamente, ele viu nossa atuação, viu nosso envolvimento junto à Federação Portuguesa e fizemos uma parceria e um convite ao Samir Dadaf, que tem um evento nacional chamado Mr. Cage, que na época era um dos maiores eventos de MMA no Brasil. Mr. Cage, já ouvi falar desse já. É da região norte, né, do Amazonas, é um evento que revelou grandes nomes, e grandes nomes passaram por lá também, né, como o Ronaldo Jacaré, creio que o José Aldo também passou, o Alan Muguete também já passou por lá, né, e outros nomes. E convidamos para trazer o Mr. Cage para Portugal. E ele já estava com essa ideia, amadureceu e a gente conseguiu levar o maior evento na época de MMA do Brasil para Portugal. E fizemos, um Brasil contra o mundo lá. Uau. Nesse evento, quem lutou foi o Eric Brenner, que está no UFC hoje, né, o Filipinho Alves também, o Felipe Alves, que tá também no UFC, né, e outros nomes que passaram pelo evento e foram para outros grandes eventos, né, aqui ao redor do mundo. A gente fica pensando assim, UFC. Para quem já é um pouco mais, digamos assim, inteirado, um pouquinho mais desenrolado, a gente já conhece um Bellator, um PFC, agora que estava passando na Bandeirantes também, STF, né? Tive a oportunidade de arbitrar lá também. Foi no STF, né? São organizações ali que são suas ligas, né? Cada uma tem a sua liga, aí tem a sua organização de chaveamento, né? Isso. E você entende de tudo isso, mas é uma curiosidade que me bateu aqui desde o começo, assim. Você também foi lutador, não foi? Bem, eu não lutei MMA. Eu tive uma oportunidade de estrear, porém teve um contratempo na minha caminhada que me tirou dessa oportunidade e foi daí que me trouxe a oportunidade de virar árbitro de MMA. Mas treino desde os meus 5 anos de idade, estou com 49 anos, vou fazer 50 anos e sou praticante desde os meus 5 anos de idade, pratiquei diversas modalidades de luta, de arte marcial. Desde os 5? Desde os 5, comecei no judô, é uma vida, cara. É uma vida dedicada ao esporte. E o esporte, literalmente, ele me resgatou, né? Ele me gerou oportunidades e hoje é o que eu mais amo fazer. Eu sou treinador de boxe, né? E o projeto social que eu desenvolvi, comecei esse projeto social com kickbox, muay thai e boxe. E daí a gente teve uma expansão, levou para uma comunidade. Fala mais desse projeto, como é que funciona? Isso. Onde ele funciona? Bom, esse projeto, hoje ele está na Academia Space, no Pina. Certo. Tá? No início da Brasília Teimosa, próximo ao JCPM, tá, onde um amigo meu, o Gustavo, que me conhece desde de criança, me gerou uma oportunidade de levar o pessoal da comunidade que treinava nesse projeto social para treinar na sala que ele tinha lá, uma sala de dança. Massa. Porque ele via que quando chovia, ele fazia, e tu vai dar aula onde quando tá chovendo? E ele abraçou essa causa e hoje eu virei professor lá de boxe e de personal fight. Boxe, dentro dessa academia. Já estou com ele já há 24 anos treinando nessa academia. Caramba, bicho. Né? E assim, esse projeto ele ajudou muitos jovens ali na comunidade do Pina, né? Ali na Bode, Beira Rio, Brasília Teimosa, Areinha. A gente conseguiu mudar muita história e trouxe para um mundo novo, né? Então é muito bacana essa proposta de projeto social. Eu gosto muito de me envolver com isso, porque eu entendo que eu sou uma ferramenta, né, onde Deus ele me traz para uma cena onde eu consigo tirar aquele jeito marrento de que o esporte é violento, mas também traz uma visão que o esporte ele ressocializa, ele resgata. Com certeza. Ele é, na verdade, uma terapia. Você falou ali, estava no bastidor, você falou assim sobre boxe terapia. Como é que funciona isso? Exato. Isso aqui é uma nomenclatura que eu desenvolvi dentro do meu projeto, digamos, Cezanne Moutinho, treinador de boxe. Né? E eu chamo de boxe terapia porque é onde a gente vai para lá e treina, né? Fazemos as nossas escolinhas de combate, fazemos os nossos treinos físicos, os nossos treinos técnicos, mas também é passado um motivacional, falando também de uma realidade do que é
a convivência na comunidade, do que é a realidade diante da sua família, dos seus pais, você respeitar e entender as suas limitações, as limitações do próximo, né? Entender que todo guerreiro ele precisa ter uma espiritualidade, ele precisa ter uma crença, crer em alguma coisa, ele precisa ter uma fé absurda, porque senão, se com Deus é difícil, imagina sem ele. Verdade. Né? E um verdade. homem sem fé é um homem sem coragem, na verdade. É verdade, sem alma. É um homem sem alma. Isso. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: um guerreiro de joelho é um homem de pé. E um homem de joelho é um guerreiro de pé. Sim. Então é necessário você ter aquele momento seu, onde você vai falar com aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Não estamos falando de religião, estamos falando aqui do fé, espírito de fé, do espírito do guerreiro, né? Da crença, aquilo que você crê, o que você projeta para a sua realidade como força divina, né? Então isso é super importante, é onde eu trago para essa molecada. Professor, você... Eu vou querer, na verdade, perguntar sobre essa questão, que tem uma coisinha muito curiosa que as pessoas devem ter percebido já. Mas antes eu queria fazer uma menção honrosa ao Alex do Marvino, que é daqui do Garden Open Mall. Para quem não sabe, a gente está aqui no Garden Open Mall, já é a segunda vez que a gente está fazendo um podcast, o AqueleCast, aqui no Garden. Então eu gostaria de agradecer a direção do Garden Open Mall, que sempre cede o espaço pra gente. A gente está em clima de Natal aqui, né? A decoração toda bonitinha de Natal. E agradecer também ao Alex da Marvino, que é aqui dentro do Garden Open Mall, que ajudou a gente aqui, cedeu a água, atendeu a gente numa boa. Inclusive a Marvino é o seguinte, a Marvino, Cezane, é uma experiência além do rótulo. Você falou pra mim que também é um bom apreciador de vinho, né? Isso. Então, assim, quando passar a luta, né? Exato. Vamos voltar pra cá pra tomar um vinho. Boa, agora, vamos na próxima vez, porque é um lugar onde você aproveita a experiência além do rótulo. E não só tem vinho, tem outras bebidas também, tem bebidas importadas também. É um lugar muito legal, assim, que Alex geralmente junta os amigos pra tomar uma boa bebida e dar uma boa conversada, tá certo? Eric, licença, você me permite a palavra? Sim? Bem, diga-se de passagem que um ambiente bem harmonioso. Isso. Um lugar super tranquilo que você precisa conhecer. Se você não conhece aqui o The Garden, você precisa vir para cá. E também conhecer o Marvino. Eu cheguei um pouco mais tarde, também não vim para tomar ou degustar ou tragar um vinho. Isso. Mas quando eu olhei para a loja, diga-se de passagem, é a loja que mais me chamou a atenção por todo o conjunto da obra. Pelos vinhos, porque você sabe que tomar vinho não é para qualquer pessoa, né? Qualquer um pode comprar um vinho, mas você apreciar um vinho não se bebe, vinho se aprecia. Exatamente. Se compartilha de um momento e não tem lugar melhor que o Alex pode proporcionar para você aqui em Piedade, no The Garden, no Marvino. Muito bom. Cezane, você falou sobre a questão da fé, né, que é importante para todo mundo, inclusive, e inclusive sua camisa tem uma mensagem Jiu-Jitsu Saves, né? E aí é curioso porque eu acho que ainda é muito forte a imagem de que o lutador de jiu-jitsu, um adepto do jiu-jitsu, é o bad boy, né? Ainda é muito latente essa imagem, né? E como é que a gente faz? Eu vou ser honesto, eu tenho até uma confissão pessoal pra fazer. Minha esposa é louca pra colocar meu filho no jiu-jitsu. Louca. E eu digo não. Não, porque eu cresci década de 90 era a época dos bad boys, né? Sim. Inclusive a marca bad boy era associada ao jiu-jitsu, né? E, bom, naquela fase da década de 90, realmente a galera brigava na rua, né? Tinha uma galera que brigava muito na rua e tal. Aí, como foi na fase que eu estava construindo as minhas crenças, né? Eu fiquei com esse bloqueio. Mas, assim, meu vizinho é lutador de jiu-jitsu e o meu vizinho é curioso, porque ele é professor, aí a esposa dele, não sei se é professora, mas é lutadora também, e a filhinha deles, que tem 2 anos de idade, 3 anos no máximo, também pratica jiu-jitsu, sabe? Aí eu acho que até por isso também que minha esposa fica assim, vamos botar ele pra fazer e tal. E como é isso, Cezane? Como é que a gente consegue fazer com que a gente quebre esse tabu, esse paradigma, até mesmo um pré-conceito também em relação a isso? Claro. Toda essa história que você contou sobre os traumas que o esporte ele trouxe, né, principalmente o jiu-jitsu, né, que levou a maior fama, foi porque na década de 70, o início dos anos 80, houve um conflito entre
a turma que praticava jiu-jitsu no Rio de Janeiro contra a turma que praticava luta livre. E também, por tabela, entrava o pessoal que estava desenvolvendo o boxe tailandês que estava entrando no Brasil, que logo virou o Muay Thai. Sim. Então, nesse período, foi justamente aonde eles queriam mostrar a sua hegemonia. Qual era o esporte de luta que era mais evidente. Né? Isso. Então, lembrando que na década de 80, o karatê, o judô, eram os esportes que a gente só ouvia falar de luta. Quando falava de luta, só entendia que existia o judô ou o karatê. Isso. Quando se falava em Kung Fu, era algo surreal, mas também tinha o Bruce Lee com toda aquela técnica. Verdade. Então a gente se limitava ao judô, ao karatê e ao Kung Fu. Isso. E daí o Hélio Gracie, através do Carlson Gracie também, né, o Marcos Ruas e outros nomes, aquela galera, o Rickson Gracie, eles trouxeram essa pegada do que o jiu-jitsu e a luta livre tem para oferecer como complexidade naquele momento ali insano da luta, como defesa pessoal e como esporte também de luta dentro de um ambiente competitivo. E o mais interessante é que o esporte ele foi evoluindo, ele foi tomando uma proporção maior e daí chegou ao MMA. E onde se criaram as regras voltadas para essa modalidade, que é a mistura das artes. O primórdio do MMA foi lá o Pride? Ou bem antes disso? Bem antes disso. Muita gente não sabe, mas existe uma arte chamada pancrácio, pancrase, que era da antiga Grécia, aonde os atletas que disputavam essa atividade de luta eram os escravos. Que eles lutavam para mostrar o seu conhecimento de luta, de sobrevivência, lutando contra animais. Porra! Desculpa! Eles lutavam contra tigres, contra leões. Caramba, aí vem por exemplo, lembrei agora do filme Gladiador. Isso, por aí? É daquela pegada. Então o que acontece? Depois que eles viram que os grandes nomes, você sabe que os escravos eram os soldados que iam de linha de frente numa guerra. Isso. Existiam a retaguarda, que eram os soldados, né, romanos, os gregos, e existia uma linha de frente. A linha de frente geralmente eram os escravos. Sim. E ali, diga-se de passagem, os escravos eram os melhores espadachins, eram os melhores guerreiros, eram os melhores combatentes. Sim. E o que eles faziam? Eles pegavam os seus reis, seus imperadores, eles escolhiam os seus melhores escravos e colocavam aonde? No Coliseu. E eles mostravam que esse atleta, ele era um cara temido porque ele conseguia matar um urso, conseguia matar um leão, conseguia matar um tigre, mas existiram as baixas. E eles entenderam que eu estou perdendo os meus melhores soldados para o reino animal. Então, o que foi que, acredito eu, eles chegaram a um consenso. Vamos agora colocar o teu melhor contra o meu melhor. Contra o meu melhor. E daí criou-se a primeira modalidade de luta de vale tudo, que é onde valia... aí eu imagino, né? O dedo no olho. O dedo no olho, o dedo na boca. Puxada de rasgada de boca. Isso. Arranca-dente. Isso. Então, é muito maior do que muita gente imagina. E trazendo para os tempos atuais, né, na década de 70, né, veio a ideia de trazer um evento onde buscasse qual era a melhor atividade de luta. O melhor representante do wrestling, ele iria lutar com o melhor lutador de boxe, numa luta ali que valeria tudo. Né? E antes, o primeiro nome do UFC era o Ultimate Fight Championship. Isso, eu me lembro das fitas cassete de vídeo, cara. A gente assistia isso lá. Então, assim, foi uma fase dos pais. Exatamente, foi uma fase maravilhosa, né, que a gente conseguiu viver. E a gente viu como tudo surgiu, né? Foi daí que saiu o Ryan ou Royce Gracie? Não, aí saiu o Royce Gracie. O Royce Gracie, foi dessa época aí, né? Isso. Foi quando ele lutou aquele japonês, né? Do sumô, não foi? Isso. Aquela luta histórica, e vieram outros nomes aí, né? Da família Gracie. Sim. E assim, foi uma fase no qual o MMA ele começou a ganhar forma, né? Ele foi ganhar mídia, até que foi vendido para um grupo, né? E esse grupo ele deu uma visão mais comercial. Sim. Fazendo camisas, bonés, canecos. Tornou um produto, né? Se transformou o evento em um produto. E começou a gerar muito mais oportunidades. Então, existe o UFC, como eu falei para você, e também existem os eventos que estão aos arredores, que são uma segunda divisão, digamos. Os atletas que se destacam nessa segunda divisão eventos de suporte, são convidados a participar do UFC. É daí onde é que chegam os grandes talentos. Né? Agora eu queria fazer uma ressalva também, diga-se de passagem, voltando para a nossa comissão. Né?
voltando para a nossa comissão, a comissão de árbitros do Norte e Nordeste, e também do profissional, que é um profissional tão importante quanto. A sigla é... CANI. CANI. Isso. Um profissional chamado Cutman. Cutman. Cara, tem gente que não entende nem qual é a função daquele cara que fica passando a mão no rosto do atleta ali quando entra. É verdade, E temos aqui um grande profissional, um amigo meu de infância, diga-se de passagem, um dentista com especialização em traumas na face. Uau! Que é membro da nossa comissão de arbitragem, é o nosso Cutman, é o Dr. João Miguel Nunes. Boa. Ele vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Trabalhou conosco também no Jungle Fight, trabalhou no BGC, que é o Brasil Grand Champion lá em Mossoró, trabalha em outros grandes eventos comigo. E assim, é um profissional que muita gente desconhece o que é o Cutman, na verdade. É verdade, aquele cara que tá no começo da luta ali, exato. né? Tem gente que pensa que, o cara tá ali só para passar a vaselina no rosto ou um cremezinho ali. Isso, né? Mas ele é um profissional tão importante quanto o árbitro. Por quê? É ele que, antes de ser chamado o médico, ele vai lá avaliar e tentar estancar o sangue que está no rosto do atleta. É o Cutman, pensei que já era alguém do corner, da equipe, né? Não. É o Cutman que vai lá, enxuga o rosto e ele coloca ali adrenalina, ele coloca uma outra substância para estancar o sangue, ele coloca a própria vaselina para poder... Isso é específico do MMA, o boxe também tem essa figura? O boxe tem, mas não com a mesma finalidade ou função que o Cutman faz no MMA. Certo. Existe o cara que passa vaselina ali, Isso. Mas se for preciso um médico, no boxe vai ser um médico chamado para atender e dar o aparato. Entendi. No caso do MMA, entendendo que não há necessidade de chamar o médico, chama-se o Cutman. O Cutman entra geralmente nos intervalos. Isso. E faz a avaliação. Uhum. A gente não vai parar a luta, certo, né, em um round e chamar o Cutman para ele fazer uma avaliação. Não, isso já naquele intervalo ali. Se for dentro do round, é necessário chamar o médico. Isso. Mas nos intervalos entram os Cutmans para fazer a avaliação, para saber exatamente como é que estão os lutadores. Muito então, bom. Só concluindo a informação, Eric. Sim. Concluindo a informação, Eric, sobre os profissionais que trabalham na comissão, falamos dos juízes, sim, falamos do árbitro, sim, falamos também agora do Cutman, mas também tem outros profissionais que trabalham nessa comissão, que são os cronometristas, certo, que é aquele cara que está ali, marcando o tempo. Ah, não é automático isso não? Não, é um profissional que ele fica ali marcando o tempo de início e término do round. Ele é responsável para dar uma sinalização quando faltam 10 segundos para acabar um round. Ele é o profissional... É aquele tapa que dá no... Não, a gente usa um outro Porque antigamente era um tapa que dava exato. Hoje a gente tem outro tipo de sinalização, uma coisa mais técnica, mais profissional. Sim, sim. Ele é responsável também para avisar quando os treinadores e os segundos entram para passar as instruções no intervalo do round, né? E ele é o cara que vai dar início e fim à luta, cronometrista. Certo. Mas também tem um outro profissional que é super importante. Na verdade, é uma engrenagem, né? Sim, sim. Cada peça tem uma finalidade e cada função é super importante e necessária. Fazer a coisa andar da forma correta. É o chefe de mesa. O chefe de mesa, ele fica junto com os juízes? Bem, aí onde é que está o quê da questão? O chefe de mesa, ele é responsável por coletar as notas dos juízes, somar e passar a informação para o announcer, que vai decretar o vencedor no término da luta. Outra, ele é responsável pelo relatório da luta para deixar escrito quem venceu a luta, qual o tempo que se encerrou a luta, que tipo de resultado teve essa luta, para que essas informações elas sejam passadas para os sites que chamamos, digamos, o DNA do MMA do evento. No caso, chamamos também da identidade do atleta. É onde é que vai o score do atleta, que tem toda a vida do atleta ali. Né, isso alimenta um banco de dados. Essas informações, né? O chefe de mesa, ele é responsável. Então, digamos, todas as peças são fundamentais. Outro detalhe também importante, falamos dos árbitros. Os árbitros, eles ficam lá dentro, atuando, mas quando estão em revezamento, um outro árbitro fica na porta do cage, fazendo a vistoria para ver se há alguma irregularidade. Sim, como? Certo. As unhas, elas estão aparadas? Certo. O atleta, ele está com um protetor genital? Sim. O protetor bucal, depois que é feito... É obrigatório o bucal também? É obrigatório. Isso é um EPI necessário. Certo. E daí é encaminhado para o octógono.
Em algumas comissões, no caso a nossa comissão também tem, e quando o evento ele disponibiliza recursos para que a gente possa levar nossa equipe completa, nós temos também os delegados, que são os staffs. O que são os delegados? Os delegados são árbitros ou juízes que também fazem curso, eles fazem parte de todo o treinamento, que acompanham os atletas. Exemplo, o Eric, você vai lutar, você vai fazer o seu primeiro round. Estamos esperando o teu adversário, o delegado vai estar ao teu lado. Vai estar dentro do cage o announcer, o árbitro central, você e o delegado, aguardando o seu oponente com o outro delegado. Certo. E para que serve um delegado naquela ocasião ali? Em caso de uma necessidade, de uma intervenção. Isso. Para que se tenha ali ele enxerga um conflito, alguma coisa que precisa... que ele perceba que vai ter um conflito e após uma sinalização do árbitro, ele vai tomar uma medida segura e enérgica para desvencilhar e que não tenha uma luta antes de se iniciar o combate dado. Começa a fazer sentido aquela galera que fica dentro do octógono ali, antes ou até depois da luta, que às vezes ficava se perguntando, meu irmão, por que tanta gente fica ali e tal? E agora começa tudo a fazer sentido. Exato. A gente começa a entender como é que funciona a comissão e a função de cada pessoa que está tanto dentro quanto em volta, né? Exatamente. Então, só concluindo, uma comissão de arbitragem ela é composta pelo chefe de mesa, o cronometrista, os juízes laterais, o árbitro central e em nossa comissão também o cutman. Existem profissionais que trabalham, né, de forma independente, que trabalham exclusivamente para determinado evento, mas ele é um profissional liberal e faz a sua função de forma independente, sem ter vínculo com nenhuma instituição. No caso do João Miguel, ele é membro de nossa comissão. Então, assim, é bacana porque nós temos toda uma estrutura que nos dá suporte para atuar em qualquer nível de evento. Espetáculo. Pequeno porte, em médio porte ou até em grande porte. Grande porte, muito bom. E nota-se, não só da comissão que trabalha contigo, mas também você, uma bagagem muito grande dentro do MMA. Então, muito provavelmente você participou de todos os grandes eventos de MMA que tem aqui no Brasil, não é isso? Cara, assim, Deus ele me deu uma oportunidade, eu falo isso Deus porque Deus ele sempre Consegue esteve lembrar ele quais sempre são esteve esses eventos? Cara, eu me lembro de vários, né? Quiçá todos. Tem uns que valem a pena, tem uns que valem a pena mencionar e outros nem tanto. Né? Mas aqui em Pernambuco, né, eu comecei a ganhar volume, digamos, a ganhar força, autoridade e notoriedade também no GFC. GFC. Um evento do saudoso, né, Evandro, que de uma forma trágica, né, perdeu sua vida em um acidente automotivo, mas era um cara que dava oportunidade a muitos atletas e ele revelou grandes nomes aqui no nosso estado. E também temos outros grandes eventos, né? Tem um evento que eu sou também um cara grato e muito apaixonado por ele, que se chama o NFC do meu irmão, meu amigo Gorka, que é do Rio Grande do Norte. Sim. E foi onde eu fiz aí a minha milésima luta. Né? Tem. Norte, né? Foi onde eu fiz minha milésima luta, né, nesse evento, então assim foi uma experiência. Tem mais de 1000 lutas no currículo? Na verdade eu tenho mais de 3.000 lutas já arbitradas. Né? Isso de pequenos, grandes, né, e médios eventos. Assim, Caramba, que experiência. Cara, foi bem rodado. Você falou agora sobre a questão de oportunidades, né? E você ajudou a criar a Legacy Fight Alliance, não é isso? Não, vamos lá. O Legacy, o LFA, quando ele veio para cá, para o Recife, eu tive uma oportunidade de dar um suporte para eles. Certo. Eu não fui membro da produção do Legacy. Não, da criação, no caso. Da criação, né? Também não, mas deixando isso bem claro. Sim. Me foi dada a oportunidade através de uma amizade que eu tenho com o responsável pelo evento, que é o Rafael Feijão. Sim. Ex-atleta da Strike Force, né, sparring de Anderson Silva, um cara também, um cara que tem um olhar clínico, que ele consegue identificar, né, um atleta aguerrido, um talento de longe. E quando eles vieram aqui para o Nordeste, a gente teve a oportunidade de dar todo o suporte para eles no que eles precisavam, né? Eu não fui um membro direto da produção, mas estive envolvido com a produção, não só no LFA, mas também no Chotô, quando eles vieram aqui para Recife. Também tive a oportunidade de estar atuando como árbitro central e também ajudando na produção desde o início. Antes que o evento viesse a chegar a Recife, eu consegui, né, dar um suporte fazendo a vistoria no ginásio,
recebendo, né, o presidente, diretor do evento. Técnico, isso, o aparato técnico, que é o Valide, foi justamente no Jungle Fight. Certo. Onde eu tive um envolvimento bem maior, onde a gente deu Jungle suporte. Fight é um dos principais do Brasil, então, né? assim, eu me sinto lisonjeado porque são oportunidades que, se não é Deus, o que é então? Verdade, Né? verdade. Não é só talento, mas oportunidade. É o circuito principal da parada, Existe uma parada que eu costumo dizer para os meus alunos e amigos, às vezes, quando eu estou nas nossas rodas de bate-papo. Existem dois tipos de pessoas, né? O que esperam a oportunidade e os que fazem a oportunidade acontecer. Muito bom. Eu acho que eu sou muito fazedor, imperativo, né? que eu não consigo ficar esperando a oportunidade acontecer. Eu gosto de ir lá e fazer. E muitas vezes eu só acredito quando eu vivo aquele momento, e quando eu vivo eu agradeço a Deus e digo: Senhor, Tu esteve comigo desde o início. Muito bom. E todas as oportunidades, as portas que se abrem, eu tenho plena convicção e certeza que tem a mão de Deus. Com certeza. E ajuda quem trabalha, né? Exato. Quem vai atrás da sorte, Exato, né? Cara, exatamente. Porque é o seguinte, na minha trajetória eu encontrei muita dificuldade, pessoas que não acreditavam no meu talento, né? Muitas vezes eu fui subestimado. No meu próprio estado, a falta de oportunidade do meio em si, eu tive o meu reconhecimento fora do meu estado natal, né, digamos, da minha cidade, do meu estado natural. Então, quando eu paro e olho, mas eu não me arrependo, porque nós só temos aquilo que podemos dar. Exato. E só damos aquilo que nós podemos ter. Sim. E o que é que eu faço? O que é que eu entrego? Meu irmão, eu entrego amor pelo que eu faço, eu entrego oportunidades para as pessoas quando aparecem oportunidades para mim, puxo as pessoas para que as pessoas vivam o que eu vivo, que elas possam enxergar de fato o que eu consigo ver, né? Então, assim, eu creio que é uma forma de entrega ao planeta, por isso que o planeta ele me entrega tanta coisa boa. Cara, eu já vivi tanta experiência, Eric, assim, tipo que quando eu paro para contar, você até me perguntou: você tem algum evento e tal? Cara, tem vários eventos, né? Tem eventos que, cara, eu nunca imaginei estar pisando ali, né? E diga-se de passagem, pronto, eu tinha muita vontade de arbitrar no Jungle Fight. Deve A primeira ser. arbitragem do Jungle Fight foi em Aracaju, né? Um estado vizinho, Sim, né? Próximo sim, aqui, né? Sim. E quando eu tive a oportunidade de estar envolvido com a produção e trazer para minha cidade, cara, Deus ele cuidou dos mínimos detalhes, porque na minha realização pessoal, eu sempre tive vontade de arbitrar em um cage redondo. É verdade. Boa colocação, né? Porque a gente sabe que a gente está acostumado com cage octógono. Octogonal, ou então, também tem o hexágono também, o hexagonal. Também? O XFC ele era o hexagonal, tinham 6 então lados. não é um padrão assim, Não. cada organização que tem o seu padrão de cage, né? A maioria dos eventos eles seguem um padrão do UFC, que é um octógono nas medidas oficiais. Mas outros eventos eles tentam inovar e trazem um modelo de cage, que é uma gaiola ali, né? Eles trazem um modelo diferente. No caso do XFC, que é um evento americano no qual eu fiz parte, em 8 edições, inclusive, diga-se de passagem, em São Paulo, e vi grandes nomes surgir, lá era um hexágono. Cara, eu não sabia E o dessa, Jungle, que era tudo... ele é um cage redondo. Cara, eu tinha muita vontade de arbitrar no cage redondo, porque o meu sonho, sendo bem sincero, não era nem arbitrar no UFC, cara, mas arbitrar no Bellator. Eu tinha tanta afeição pelo Bellator que queria estar envolvido com um cage redondo. E Deus me deu essa oportunidade de estar aqui no Jungle Fight. Professor, antes da gente encerrar, dá para perceber que o senhor tem muita bagagem, muita autoridade, conhecimento de fala, e eu sempre costumo dizer que eu aprendo muito aqui nas entrevistas, e hoje eu aprendi muito, eu descobri coisas que eu não imaginava que existisse. A gente saber como é que funciona de fato o MMA é muito bom. Então, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado, na verdade, o convite. Por que eu falei isso? Porque já tem um convite para a gente bater um novo papo, depois da luta, saber mais da sua história, sim. mais dos seus trabalhos, tá certo? Mas assim, cara, muito obrigado mesmo, e te encontro novamente aqui na Cast. Talvez se tivéssemos 365 episódios, não daria tempo suficiente de contar o que eu tenho de histórias para contar para vocês. Tá, então vai ser uma série. É isso. Outra coisa, eu me preparo para a luta. E vocês estão prontos? Então vamos para a luta.
Boa, galera. Fiquem ligados aqui no AqueleCast. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, tá certo? Segue a gente nas redes sociais. Segue o Cezanne Moutinho nas redes sociais, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!